quero finalizar a unidade morfema da gramática descritiva no vídeo de hoje. Não, quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir porque ainda tem um texto longo, né? Mas vamos tentar. São os últimos textos os textos que fazem parte ali da unidade morfema da gramática descritiva. Aqui no canal estou construindo uma playlist de gramática e estou utilizando o livro Texto Base do Ataliba de Castilho. Este livro aqui, uma bíblia gigantesco, Gramática do Português Brasileiro. E neste livro ele traz 4 teorias básicas para o entendimento do que seja a língua. Então, gramática descritiva, que é essa que eu estou tratando nos primeiros vídeos, gramática funcionalista cognitivista, gramática histórica e gramática prescritiva. A gramática descritiva entende a língua como um conjunto de produtos estruturados. E aí, a estrutura do capítulo é a mesma para todas as teorias, ou seja, para o entendimento que seja a língua, né? Tanto para a gramática descritiva, funcionalista, prescritiva ou mesmo a histórica, né? E aí, basicamente, o livro traz o que significa a língua, postulados que esta gramática traz, procedimentos metodológicos e as unidades daquela gramática. No caso, neste vídeo vou tratar sobre o final de morfema, né? Mas as unidades se repetem em cada uma destas teorias. Quais são essas unidades? O fonema, a sílaba, o morfema, que mais? A palavra em si, o sintagma. E é isso, né? Deixa eu ver aqui. E a sentença. O morfema, segundo a gramática descritiva, é a unidade mínima da estrutura gramatical. E são alguns tipos de morfema para essa gramática descritiva. O morfema segmental, o morfema suprassegmental, o morfema de alternância e o morfema zero. E aí no final do texto sobre o morfema diz o seguinte: como realizações concretas, os alomorfes estão sujeitos à variação. Alomorfe na gramática tradicional, gramática prescritiva, basicamente são formas variantes do mesmo morfema. Então, ou seja, são palavras que possuem a mesma forma, mas que têm significados diferentes. Já na gramática descritiva não sabemos. Vamos ver. Como realizações concretas, os alomorfes estão sujeitos à variação. Por exemplo, a execução do morfema de plural S pode comportar 2 alomorfes. S em ambiente surdo e Z em ambiente sonoro. Compare as facas com as vacas. Faz sentido isso aqui. As facas com as vacas. E o que tem a ver vaca com faca? Pergunte para o açougueiro. É um texto que ele coloca aqui, um diálogo, né? Concluiremos que S se realiza através de 2 alomorfes fonologicamente condicionados. Então veja que aqui a teoria dele, a teoria da gramática descritiva, a princípio parece ser a mesma, né? A princípio. Porque são formas iguais, mas com significados diferentes. Nesse caso ele está apenas diferenciando do que seja um alomorfe com S em ambiente surdo e outro ambiente sonoro. O mesmo ocorre em falava com faláveis, falará com falarei, em que vá, irá, apresentam 2 alomorfes, v e ire, condicionados pelos morfemas número pessoais is e, respectivamente. Examinando agora falava, bebia e partia, notamos que, embora essas formas remetam à mesma categoria de tempo, elas não são intercambiáveis, pois só por brincadeira você dirá falia, bebia, bebava, partiva, e esta em último, por acaso, um imperfeito indicativo arcaico de partir. Ampliando o campo de observação, verifica-se que vá é selecionado por verbos que integram a primeira conjugação, caracterizada pela vogal temática A. Inclusive, já falei sobre isso em morfologia no vídeo passado, no vídeo de ontem, no vídeo da playlist de morfologia. Ao passo que ia é selecionado por verbos que integram a segunda e a terceira conjugações, caracterizadas pelas vogais temáticas E e I. Concluiremos que esses morfemas são morfologicamente condicionados. Até aqui ok, né? Igual a gramática prescritiva. Mas você, que é exigente, continuará a segmentar enunciados em morfemas, habilitando-se a identificar as propriedades dos morfemas. Vejamos se nossas listas combinam. Número 1. Propriedade de recorrência. Os morfemas gramaticais integram um inventário fechado e os morfemas lexicais um inventário aberto. Sendo poucos, os morfemas gramaticais têm alta frequência de uso. Beleza. Igual à propriedade também na gramática normativa. Propriedade de acumulação. Um mesmo morfema representa mais de uma categoria. Em falo, o se o, né, representa cumulativamente o número de a pessoa. Em falava, vá representa o tempo e modo.
Já pensou se o português brasileiro dispusesse de morfemas distintos para cada categoria? Os bebês se recusariam a adquiri-lo. Terceira propriedade, a propriedade da redundância. Uma mesma categoria pode ter representações morfológicas distintas. Infiro, a primeira pessoa do singular é indicada redundantemente pela vogal I, do radical compare com feres, e pelo morfema sufixo O. Então são 3 propriedades. A seguinte regra descritiva dá conta dos morfemas. Morfema, margem esquerda, prefixo, mais núcleo, morfema radical, mais margem direita, sufixo. É basicamente prefixo, radical e sufixo. Nessa unidade, como nas demais, apenas o núcleo é obrigatório. O quadro a seguir reúne os morfemas gramaticais aqui mencionados. Então, ele está apenas referindo-se neste final de texto sobre os morfemas gramaticais. Morfemas gramaticais sufixais. Então, nós temos aqui morfemas nominais, que ele categoriza como gênero e número, no caso, gênero A e número S. Morfemas verbais, no caso, os modo-temporais e os números pessoais. Os modo-temporais são daqueles presente do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, futuro do subjuntivo. E os morfemas verbais número pessoais. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Lá na gramática normativa são as desinências, né? Então, morfemas nominais e morfemas verbais. Nominais para nomes, verbais para verbos, né? E aí, modos temporais e números pessoais. E aí tem aqui, então, um exemplo, né? Presente do indicativo é 0, subjuntivo EA, pretérito perfeito indicativo é 0 e o URA, pretérito imperfeito indicativo vai e o IA, pretérito imperfeito subjuntivo C, pretérito mais que perfeito indicativo URA, pretérito presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo re, futuro pretérito indicativo ria, futuro do subjuntivo R. Já no número pessoal, morfema verbal número pessoal, primeira pessoa é o ou mos, segunda pessoa é o s ou is, terceira pessoa é zero ou ão ou ei. Agreguem-se os morfemas verbais do infinitivo R, do particípio do, to e do gerúndio, ndo. O infinitivo pode combinar-se com os morfemas número pessoais. O gerúndio ensaiou ir pelo mesmo caminho, como na forma dialetal falando-mos disso. E o particípio ficou de fora. Para não entrar em depressão, ele se combina com os morfemas de gênero e número, como em falado, falada, falado e faladas. Bom, então eu encerro por aqui. Eu achei que não fosse dar conta, mas deu boa. Encerro por aqui essa unidade da gramática descritiva conhecida como morfema, juntamente com fonema, entre outros, né? Sílaba. No próximo vídeo quero tratar sobre a palavra, começar a tratar sobre a palavra como uma das unidades da gramática descritiva. Caso você tenha interesse, no vídeo passado eu já tratei um pouco mais sobre morfemas, especificamente sobre o morfema zero, que foi na gramática descritiva no vídeo passado. Valeu!